Oi, gente, estamos de volta para estudar Gênesis agora, capítulos 20. Vamos tentar fazer até 30, 28, né? 28 até 30. E no nosso estudo hoje nós vamos focar na vida de Jacó. A gente já viu ele na história junto com a família e a Rebeca estava fazendo errado, manipulando a situação, e ele fez parte disso, né? A gente já viu ele roubando a bênção do seu irmão, a gente viu ele roubando o direito de primeiro filho. A gente já tem visto algumas coisas de Jacó para aprender sobre quem ele é, mas agora em capítulo 28 ele vai estar sozinho, ele vai ter que decidir as coisas para ele mesmo, e a gente vai ver ainda mais sobre quem ele é e o coração dele, a atitude dele, que vai ser interessante. Nisso a gente vai ver a graça de Deus também, porque como Deus pode chamar alguém como Jacó é muito incrível. Isso nos dá esperança que Deus pode fazer algo em nossas vidas também. Jacó vai demorar muito para viver uma transformação. Ele vai demorar muito para a gente ver que Deus está com ele. Ele tem a promessa de Deus, mas ele não vai se entregar para Deus por muito tempo na história. Então a gente vai ver as consequências das ações dele, das decisões que ele vai tomar. E ele vai ter dificuldade, ele vai ter problemas por causa dessas coisas. E ele vai continuar fazendo errado. E depois, mais para frente, não na nossa aula hoje, mas talvez na próxima aula depois, nós vamos ver uma mudança na vida dele que acontece depois de 20 anos. E ele vai mudar, ele vai ter um encontro com Deus que vai transformar a vida dele, e ele vai ser diferente depois disso. Mas aqui nós vamos ver mais sobre quem Jacó é e a graça de Deus de escolher alguém assim. Então vamos ver Gênesis 28. Só lembrando, a última coisa que a gente viu sobre ele, a gente viu que ele nasceu nessa família, ele tinha um gêmeo, mas ele era o mais novo. Deus tinha prometido abençoar o mais novo. Agora, o pai dele, Isaac, não queria abençoar o mais novo, como Deus tinha falado. Ele queria abençoar o filho mais velho, como a cultura fala. E ele queria abençoar Esaú. Esaú faz comida boa para ele. Ele gosta do Esaú, então ele queria abençoar Esaú. Não foi a vontade de Deus. Mas a Rebeca entrou na história tentando manipular tudo para fazer do jeito dela. Então ela encorajou ele a mentir e a manipular e a enganar o pai. E ele fez isso. Então, ele recebeu a bênção, mas ele recebeu porque ele enganou, por causa de manipulação. E ele recebe as coisas dessa forma. É a forma que Jacó vive. Ele sempre faz isso. No nascimento ele fez isso, com o irmão ele faz isso, com o pai ele faz isso. E depois a gente vai ver no nosso capítulo hoje que com o tio Labão ele faz a mesma coisa. Então, aqui ele acabou de enganar o pai, o irmão dele quer matar ele por causa disso que ele fez. A gente viu isso no final de capítulo 27, e ele vai ter que fugir. Agora a gente vai ver as palavras de Isaac com seu filho Jacó antes de ele sair desse lugar de Canaã, e que ele vai mandar ele embora para a casa da família dele. E vamos ver em versículo 1 de capítulo 28. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se casa com uma mulher cananeia. Então Isaac agora aceitou esse fato de ter um filho mais novo recebendo a bênção. Agora ele aceita isso. Era difícil para ele. Ele queria, o desejo dele era abençoar Esaú. Mas ele viu que era o plano de Deus abençoar
Jacó. Ele viu que foi Deus que fez isso e agora já foi decidido, já aconteceu e não tem como mudar isso. Agora ele está aceitando e ele fala: você, o filho da promessa, tem que casar com uma mulher da nossa família. Da mesma forma que a gente viu que Abraão fez com Isaac. Abraão falou: você não pode casar com uma mulher daqui. E Abraão escolheu um servo para voltar para sua casa, de onde ele tinha saído, de Harã, e achar uma mulher de lá, dessa família, para trazer e casar com o filho. Agora, Isaac vai fazer isso com Jacó, mas ao invés de mandar um servo para buscar, o Jacó tem que ser mandado embora mesmo, porque o irmão dele quer matar ele. Então ele fala: já que você tem que sair daqui, vai casar com a mulher da minha família, porque a gente precisa ter isso. Você não pode ter esses ídolos e essa cultura daqui de Canaã como parte da nossa família, porque você é o filho da promessa. Então, ele está aceitando aqui o fato de Jacó ser o filho da promessa. E ele fala que ele precisa casar com a mulher certa. Depois, ele fala que ele precisa ir para Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Então ele fala a família, e ele fala quem ele precisa procurar, que ele precisa casar com alguém dessa família. E é da família do tio dele, tio Labão. A gente vai ver mais sobre ele. Depois, em versículo 3, até versículo 3 e 4, nós vamos ver a bênção de novo. Lembra que a gente viu que ele abençoou? Isso é muito interessante. Em Hebreus, capítulo 11, um capítulo que a gente volta muitas vezes aqui em Gênesis, Hebreus capítulo 11, em versículo 20, quando fala sobre a vida de Isaac. Isaac é um dos patriarcas, e aqui quando fala sobre a fé dele, é isso que fala. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Ele abençoou o filho. Mas a gente viu a história em capítulo 27, e a história que a gente viu não parece ser pela fé. A forma que Isaac abençoou o seu filho, ele foi enganado, ele foi manipulado. Não é fé que ele teve quando ele abençoou. É interessante que aqui em capítulo 28, ele vai aceitar o plano de Deus e ele vai, sabendo quem Jacó é, sabendo que Deus queria abençoar ele vai abençoar o filho certo. O que eu acho muito louco disso é que Deus tem a graça para colocar em Hebreus 11 que Isaac fez pela fé. Foi a graça de Deus de dar uma outra oportunidade. Ele não fez o certo na primeira vez. Ele teve uma oportunidade e ele fez errado. Mas Deus deu uma nova oportunidade para ele aqui em capítulo 28. É muito legal isso. A graça de Deus de dar uma nova oportunidade para ele. Então, aqui Deus fala para ele que ele tem que mandar o filho embora. Ele vai ter que casar com uma mulher da família dele, da família de Labão. E Isaac decidiu abençoar Jacó nesse momento. Ele decidiu fazer o certo. E ele abençoou. Ele repetiu todas as promessas que a gente já viu com Abraão e com Isaac. Agora ele passou para o Jacó. Que Deus vai estar com ele. Que Deus vai abençoar ele. Dar a terra para ele. E através dele abençoar o mundo inteiro. Então, tem as mesmas coisas aqui. E assim, foi como Isaac foi embora, ele saiu daqui, versículo 5. Então Isaac despediu Jacó e este foi a Padã Arã, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Então ele voltou para a casa da família como Isaac tinha falado. Então, umas coisas interessantes aqui. A graça de Deus, o cuidado de Deus de dar outra chance para ele, e também que Jacó está obedecendo agora. É interessante que ele está fazendo o certo também. Ele não vai sempre fazer isso. Ele está fugindo do seu irmão porque ele não quer morrer ao mesmo tempo, né? Mas ele está indo para o lugar certo para poder receber a bênção. E ele está fazendo o que o pai dele tinha
pedido para ele. Esaú é diferente. Lembra que a gente viu a diferença? Esaú faz muita coisa errada também. Ele não é alguém que está buscando as promessas de Deus e querendo obedecer os mandamentos de Deus. Aqui no versículo 6 vai falar sobre Esaú, quando ele fica sabendo que Jacó tem que casar com alguém da família. Esaú agora percebeu que ele casou com pessoas que os pais não aprovavam. Ele percebeu que casando com essas duas mulheres, são duas mulheres e são cananeias, e isso não foi o que Deus tinha para ele. A gente já viu isso outra vez, que ele tinha casado com essas mulheres, e isso não era legal para os pais. E ele nem percebeu. Ele estava pensando tanto nele mesmo que ele nem percebeu que isso não era aceitável para ele, né, fazer isso. E agora, versículo 9, ele vai tentar resolver esse problema. Ele está muito errado. Ele vai tentar resolver esse problema casando com mais uma mulher. Agora, ele não pensa. Ele pensa, eu fiz errado 2 vezes, casando com a mulher errada, agora eu vou resolver tudo, e eu vou casar de novo com a terceira, e agora vai resolver a situação. Ele não entende os mandamentos de Deus. E aqui ele vai casar com essa outra mulher. Agora vai ser uma filha de Ismael, que também não vai ajudar ele. Eles são inimigos da família de Isaac. Então, ele não melhorou a situação, mas ele quer resolver sem arrependimento, sem mudar a vida dele. Ele pensa que se eu caso com essa mulher, agora eu vou resolver tudo. Não é assim. Ele tem que lidar com as consequências. Agora, versículo 10, ele tá, Jacó, voltamos para a história de Jacó. Jacó está no caminho para casa de Labão, e no meio desse caminho ele para nesse lugar interessante. Em versículo 11 fala que ele pegou umas pedras que tinha nesse lugar e ele usou como um travesseiro e deitou-se. Eu nunca usei pedra como travesseiro. Eu vou confessar que não sei como é isso, mas eu imagino, na minha cabeça, eu penso que não deve ser muito confortável. Uma coisa que eu quero entender aqui, pensando sobre essa história, Abraão teve a bênção, passou para o seu filho Isaac. Isaac teve a bênção, passou para o seu filho Jacó. Ele teve que fazer isso. Esaú está vivendo coisas erradas, ele está no seu próprio caminho. Ele não está buscando as coisas de Deus. Ele tem que dar para o Jacó. Isaac tem que passar essa bênção. Passou para o Jacó sem querer, mas depois ele decidiu fazer. Jacó recebeu a bênção de Deus, a herança do pai, só que ele não recebeu nada ainda. Nós temos que ver isso. O pai dele mandou ele para fora de casa sem nada. Ele é o filho que vai ter a herança. Mas Isaac sabe que ele precisa crescer, que ele precisa mudar, que ele não pode receber tudo ainda. É interessante isso. Existe o tempo certo, mas Jacó precisa viver um processo com Deus primeiro. E Deus tem um tempo para todas as coisas. Nesse momento, na vida de Jacó, ele não tem nada. Ele não tem família. Ele teve que sair da casa, sair da mãe que ele ama, do irmão que quer matar ele, do pai que quer abençoar o filho errado. Esses são os relacionamentos que ele conhece. Ele teve que sair dessa casa. Agora ele está no meio do caminho, ele vai usar uma pedra como travesseiro. Então ele não tem nada confortável, ele não tem roupas a mais, ele não tem coisa para colocar sua cabeça. Ele está usando uma pedra como travesseiro. É um momento que ele precisa olhar para Deus. É um momento que Deus está deixando ele sem nada para ele ver a necessidade dele. Mas ainda vai demorar muito porque ele tem um coração muito endurecido. Esse é o momento que ele precisa ser humilde, que ele precisa olhar para Deus, que ele precisa depender de Deus. E Deus ainda vai aparecer para ele. Ele está dormindo no chão, no deserto, sem nada, rejeitado por todos. E aqui Deus vai aparecer para ele. É o momento perfeito para Deus fazer uma transformação na vida dele. Mas ele ainda não entendeu quem ele é. Ele ainda não viu que
a única esperança dele é Deus. Ele pensa que ele consegue fazer alguma coisa para sair dessa situação. Então, ele está aqui dormindo. E versículo 12 fala que ele vai ter esse sonho. No sonho tem uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E depois Deus vai conversar com ele, Deus vai abençoar ele. A bênção que a gente viu no começo do capítulo, ele vai fazer de novo. Deus vai falar, estou com você. E como eu estava com Abraão e Isaac, estou com você, eu vou abençoar seus descendentes, eu vou te dar as terras, eu vou abençoar o mundo através de você. Todo lugar que você vai, eu vou estar com você, eu vou cuidar de você. Deus prometendo muitas coisas aqui para ele. É Deus que vai cuidar da vida de Jacó, mas Jacó não consegue aceitar isso. Jacó quer cuidar da sua própria vida. Ele quer o controle da sua vida. Ele não consegue deixar Deus ser Deus na vida dele. Então Deus abençoou. A gente viu a bênção de Abraão ou de Isaac. Isaac abençoou ele. Isaac passou a bênção para ele. Agora Deus aparece para ele. E Deus vai abençoar ele. E ainda não mudou o coração de Jacó. Ele acorda, versículo 16, e ele fala, sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Temível é este lugar. Não é o lugar, não é o lugar. Ele pensa que o lugar é importante. O lugar não é nada. O que é importante é a pessoa. Nós vamos ver em João capítulo 1 que Jesus vai falar sobre essa história quando ele vai encontrar com Natanael. Ele está tendo essa conversa com Natanael para mostrar quem ele é. Em versículo 50 ele fala, Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo-lhe a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus falando com Natanael, mostrando que ele é o Messias, ele fala, você vai ver que talvez, porque ele está falando com Natanael sobre o momento que ele estava pensando sobre Deus debaixo da árvore, ele fala, quando você estava lá debaixo da árvore, eu vi você, e Natanael entendeu que ele é o Messias, que ele é Deus. Então eu fico pensando, será que quando ele estava sentado debaixo da árvore, ele estava pensando sobre essa escada? Mas Jesus fala para ele, eu sou essa escada. Você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é a escada. Então aqui em capítulo 28, a gente pode ver que Jacó pensou que era o lugar, mas não é o lugar. Deus abriu acesso a ele. E Jacó está pensando no lugar. Nós temos uma pessoa. O importante não é um lugar, é uma pessoa. Nós temos acesso a Deus através de Jesus. Jesus abriu esse caminho. Ele é essa escada que nos leva até a presença de Deus. Jesus cumpriu isso. Ele está focado no lugar, mas nós precisamos ver Jesus aqui. Então, Jesus cumpriu essa imagem da escada. Depois ele fala que ele vai fazer essa coluna e ele vai lembrar que esse lugar é a presença de Deus. E versículo 20, aqui é a parte triste da história. Olha aqui, Jacó, como Deus tem abençoado a vida dele. E olha a resposta, versículo 20. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Ai, Jacó, ele está falando com Deus. E ele fala para Deus, você prometeu essas coisas legais, eu quero fazer um acordo com você. Se você faz tudo isso que você prometeu, eu vou te deixar ser meu Deus. Eu vou te deixar fazer parte comigo. Eu vou te deixar ser meu Deus. E não só isso, Deus.
Nesse acordo que eu estou fazendo, eu vou te dar 10% de tudo que você está me dando. Jacó pensa que ele está abençoando Deus. Jacó pensa que ele está oferecendo alguma coisa para Deus. Ele pensa que ele vai manipular Deus como ele manipulou todo mundo. Deus prometeu as coisas, Deus não pediu nada. E Deus prometeu cuidar da vida de Jacó, da mesma forma que cuidou de Abraão e de Isaac. Isso deve ser um encorajamento para alguém. Mas não foi um encorajamento para o Jacó, por quê? Porque ele quer cuidar da vida dele. Então para ele cuidar da vida dele, o que ele tem que fazer? Ele tem que manipular Deus. E ele fala, Deus, se você faz essas coisas que eu quero, eu vou deixar você ser meu Deus, e não só isso, eu vou tirar 10% de tudo que eu tenho. Mas é interessante como ele fala, de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Ele sabe que é Deus que está dando, mas ele ainda vai ficar com 90% das coisas? Como assim? Ele fala, se Deus quer as coisas, ele não vai dar nada para o Jacó, ele vai ficar com 100% para ele. Mas ele pensa que vai manipular Deus. A gente não vai manipular Deus com o nosso dinheiro. A gente pode dar nosso dinheiro para glorificar Deus, mas isso é para cuidar do nosso coração. É porque eu sou tão focado no dinheiro que eu vou deixar eu vou deixar o dinheiro ser meu Deus se eu não cuidar disso. Então, quando eu dou dízimo é para falar, Deus vem em primeiro lugar e dinheiro é menos. Mas quando eu não consigo dar o dinheiro, ou quando eu penso que eu vou dar dinheiro para abençoar Deus e manipular Deus para receber o que eu quero, e se eu dou, Deus vai me abençoar, eu não estou dando dinheiro para colocar Deus em primeiro lugar, eu estou dando dinheiro para manipular Deus para fazer o que eu quero. Jacó tem um coração errado aqui. Ele está sem nada aqui no deserto, dormindo com uma pedra para ser seu travesseiro. Ele não tem nada, não tem ninguém e ainda pensa que vai manipular Deus. É muito triste. Esse é o coração de Jacó. Depois, o capítulo 29, Jacó vai continuar nessa viagem. Ele vai chegar nesse poço que é agora perto da casa do Labão. E ele fica procurando a família de Labão, fica perguntando para as pessoas onde ele está, se ele está aqui. Eles falam, sim, nós conhecemos ele. E agora está vindo a sua filha Raquel agora com as ovelhas. E Raquel é a filha mais bonita, e ele fica muito empolgado vendo que ela está chegando. E versículo 9, ele ainda estava conversando quando chegou Raquel e as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Vamos olhar a diferença aqui entre o que o servo de Abraão fez e o que Jacó faz aqui. Quando o servo foi buscar uma esposa para o Isaac, o que ele fez? Primeiro ele orou. Depois ele buscou um sinal de Deus para saber que era a vontade de Deus. E ele esperou ver se era uma serva. Ele queria ver o coração dela. O servo de Abraão, ele queria ter certeza que essa mulher é a mulher de Deus. O que Jacó faz não é nada disso. Jacó chegou nesse lugar, pergunta sobre a família de Labão. Eles falam que a Raquel é da família. Ele vendo ela, depois em versículo, não sei, algum versículo aqui mais para frente, vai falar que ela era bonita e a Lia não. Versículo 17. Lia tinha olhos meigos, que são olhos sem brilho, mas Raquel era bonita e atraente. Então, Lia não era nada especial. Olhando para ela, não tinha nada muito que chamava a atenção, mas a Raquel era bonita. O servo, quando ele foi buscar uma esposa para o Isaac, ele queria ver se tinha coração de servo e se Deus ia confirmar isso. Jacó está olhando para uma menina bonita,
e ele achou ela, e ele já começa a beijar, ele já vai correndo para ela, ele está chorando, ele está fazendo tudo de uma forma emocional. Ao invés de saber a direção de Deus, ele está querendo ser emocional e deixar a carne dele, as emoções dele, os olhos dele, os desejos da carne dele falar mais alto. E ele escolheu Raquel antes de saber se era a vontade de Deus, antes de pensar sobre a direção de Deus, antes de deixar Deus confirmar isso. Ele foi correndo e começou a beijar ela. Jacó tem um coração errado aqui. Ele está querendo fazer o que é bom para ele e não pensar no plano de Deus. Isso é muito importante, porque a gente vai ver mais sobre essa história. Então, ele chorou, ele beijou, depois ele ficou sabendo, o Labão ficou sabendo da história também, e ele foi correndo até Jacó, e ele abraçou e beijou o Jacó, e parece ser uma história perfeita. O filme, se você faz um filme, vai ser sobre essa história. E no filme vai ser um momento perfeito, que ele voltou para casa e a mulher estava lá chegando e ele tirou essa pedra que ninguém podia tirar, porque ele é forte e ele vai abençoar ela e cuidar dela. E é uma coisa que parece ser um filme, né? Mas o problema aqui é que ele não está pensando em Deus, ele não está pensando no que Deus quer para a vida dele e ele está fazendo as coisas nas emoções e não pensando no espiritual. É muito importante ver essa diferença. Então Jacó vai para a casa dele, fica um mês. Depois de um mês, o Labão, Jacó está na casa do Labão e ele fala: qual que vai ser seu salário? Você está aqui, você é parente, mas você tem que receber alguma coisa, você tem que ganhar dinheiro aqui também, né? Então, Labão tem as duas filhas, né? A Lia, que é a mais velha, que não é tão bonita, e Raquel, que é bonita e atraente, e é a menina que ele já escolheu. Então, Jacó, ele fala que ele vai trabalhar 7 anos para poder casar com Raquel. Esse vai ser o salário dele. Então, parece ser um momento de muito paixão, muito amor. Quando a gente pensa dessa história, a gente pensa que é muito romântico o fato dele ir lá e trabalhar 7 anos. Depois vai falar que ele trabalhou 7 anos e parecia ser só alguns dias, em versículo 20, porque ele pelo tanto que amava. Ele trabalhou 7 anos, parecia ser poucos dias porque ele ama tanto. Parece ser uma história legal, mas versículo 21 mostra pra gente o coração de Jacó. Ele fala: então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Jacó, ele trabalhou 7 anos e ele esperou. Isso é um ponto na história que eu acho que a gente tem que ver. Ele esperou 7 anos. É importante, quando a gente está escolhendo alguém para casar, ter esse cuidado de esperar o tempo certo. Isso é uma aplicação legal. Mas qual que é o pensamento dele em versículo 21? Eu quero deitar com ela. Ele não pensa sobre o resto da vida dele, não pensa sobre casamento, sobre passar os dias com ela, ele não pensa nada espiritual, nada emocional, ele pensa na carne, né? Eu quero deitar com ela. Esse é o pensamento dele. Então, Labão vai deixar ele casar, só que Labão é igual a Jacó. Labão, ele tem o mesmo coração de Jacó e ele gosta de enganar também, ele gosta de manipular. Então no dia do casamento vai ter o véu, né? O Labão vai dar outra filha, ele vai dar Lia para ele, para casar com Jacó. E da mesma forma que Jacó já tinha feito isso com o pai, né? Ele manipulou, ele fala: não, eu sou o filho mais velho, né? Agora Labão vai falar: aqui é minha filha mais nova, né? É a mesma coisa, vai trocar a pessoa, vai enganar a pessoa, colocando outra pessoa no lugar. Então, o que Jacó fez, agora Labão vai fazer exatamente igual com ele, vai enganar ele falando que é outra pessoa. Então, ele casou com a Lia,
depois que ele já ficou com ela, depois do dia de casamento, ele ficou com ela, depois ele percebeu que não era ela. Eu não sei como que era isso, eu não sei o que aconteceu nessa tenda quando eles, depois que tirou o véu, que ele não viu. Bom, ele tá pensando na carne, né? Talvez, não sei, não conversaram muito nessa noite, eu acho que é isso. E ele pergunta por que você me enganou. Ele enganou porque ele merece isso, né? Jacó merece uma pessoa na vida dele que vai tratar ele como ele trata todo mundo. Mas Labão fala para ele que aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. O que Labão está falando? Ele fala, basicamente está falando, na sua cultura vocês podem fazer essas coisas erradas, talvez, né? Eu sei que você recebeu a bênção, você não merece a bênção, mas aqui a gente tem que seguir a cultura. Aqui a gente não vai fazer de qualquer jeito como vocês fazem lá. Então ele está falando mal da família de Jacó aqui. Mas ele fala, se você ficar mais 7 anos, você pode casar com a mais nova também. Temos que saber uma coisa, isso não é a vontade de Deus. Deus, no coração de Deus, se a gente faz errado uma vez, a gente não pode jogar fora um casamento e casar com o outro. Ele casou errado. Agora ele vai ter que ficar com ela. Eu não sei se ele casou errado, eu acho que ele casou certo. Mas nós sabemos que Lia é a mulher que Deus abençoou. A gente vai ver que ela vai ter mais filhos. A gente vai ver que o filho da promessa, o filho que vai trazer a linhagem do rei, que é Judá, vem da linhagem de Lia e não de Raquel. A gente gosta da história de José, mas José, na linhagem, não é mais importante. Ele é menos importante. Judá é o filho da promessa, porque ele vai trazer o Messias. E na linhagem de Judá vem Davi, vem todos os reis, e depois vem Jesus. Nós sabemos também que na caverna que eles compraram, Macpela, que vai enterrar, né, toda a família, todos os patriarcas, vai ficar uma mulher com cada homem. Vai ser Abraão com a Sara, vai ser Isaac com a Rebeca, e vai ficar Jacó com sua mulher Lia que vai ficar com ele na caverna de Macpela. Não é Raquel que vai ficar lá. É muito interessante isso. Deus abençoou o primeiro casamento. Ele decidiu, eu não gosto tanto dela, eu quero uma outra. Na nossa mente sempre vai ter uma outra. Se a gente pensar, o que você tem nunca é suficiente. Você sempre vai ter, tem uma outra pessoa lá. Você tem que amar a pessoa que Deus te deu e não ficar procurando uma outra. Porque Jacó fica procurando essa outra, ele vai trazer mais problemas para dentro de casa. Ele vai ter competição, ele vai ter que casar com as servas, vai ficar 4 pessoas, a gente vai ver essa briga que acontece em capítulo 30, a gente não vai ver hoje porque não tem tempo, mas tudo isso porque ele casou com a pessoa errada. Ele casou com a Lia, era para ter ficado com a Lia. Quando ele pensou na Raquel, ele pensou de uma forma carnal, e ele pensou sobre, se eu podia casar com ela, ia resolver tudo, ia ser tão bom, ia ser uma vida melhor. É tudo mentira. Nós temos essa mentira que nós temos que acabar com isso. A mulher que Deus abençoou era o primeiro casamento que ele tinha. E ele tinha que ficar satisfeito com isso. Mas ele estava pensando na carne e queria o que ele queria para ele. Então, é interessante pensar sobre isso. Depois vai falar sobre os filhos aqui. A Lia, que era desprezada, vai ter esses filhos primeiro. A gente vai deixar para falar sobre os filhos no próximo estudo. E a gente vai ver como foi esse processo de ter filhos e a briga que acontece dentro de casa porque eles não obedeceram o plano de Deus. Mas tem muita coisa para a gente meditar hoje. Então vamos ficar aqui refletindo sobre essas coisas que o Jacó fez errado para a gente aprender a fazer diferente. Amém? Então Deus abençoe vocês e até a próxima aula.